Apresenta minha mãe. Xiii! Tá. É que você é melhor pra apresentar sua mãe. Eu já apresentei da outra vez. Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite, moços e moças de todos os lugares. Solta o play e vamos falar sobre ansiedade e depressão. Os nossos personagens divertidamente? Não! Os males que assolam o nosso mundo. Eu sou o Justino e eu tô aqui com a Thalita, que não esperava essa introdução. Não esperava essa introdução, mas tudo bem, galera. Como vocês estão? Muito bom estar aqui. Estamos aqui também com a Tainara, que volta aqui mais uma vez, né, Thay? Tainara, fala uma comida que você gosta de comer. Feijão com banana. Ok, Nossa, isso vai ser comentado em algum dia. Muito esquisito. E macarrão, com feijão também. E como convidada mais do que especial, vocês já conhecem do episódio da semana passada. Se não conhecem, voltem lá, assistam o episódio da semana passada e voltem aqui, que é a nossa queridíssima Suzana Guimarães. Oi! Obrigada, muito obrigada. Como a senhora se sente de estar de volta, Suzana? Ah, é maravilhoso. Como se nem Só- tivesse saído, né? Não, nem saí, só Então. coloquei o casaco, mas tá tudo certo. Só que agora o Juan trouxe, né, um E Juan? petisco. Grande Juan! Agora a gente não está mais morrendo de fome. Nosso produtor acordou. Mas é isso, gente. Vamos falar sobre esse tema que já está me deixando bastante ansioso, que é sobre ansiedade e depressão. Infelizmente, a gente tem notícias, né, de que os índices de ansiedade e depressão nas crianças, nos jovens de uma forma geral, têm aumentado. Tem algum motivo específico para isso, na sua opinião? Um dos motivos, né, é porque as crianças, elas estão tendo uma rotina muito corrida. Então, essa diversidade de tarefas, diversidade de cumprir um horário, né? Isso faz também com que a mente fique um pouco acelerada, o que gera uma ansiedade e uma possível depressão no futuro, né? Mas ainda não é tão comprovado em relação a que a ansiedade leve a uma depressão, mas que a mente acelerada vai fazendo com que haja um esgotamento cerebral, vai. E esse esgotamento acaba desembocando numa depressão. Possível depressão. E no meio do processo é comum ver as crianças, os jovens ansiosos. Uhum. É porque as crianças não têm mais vida de criança, né? Hoje em dia. As crianças têm que cumprir horários, têm que cumprir compromissos. Elas têm compromissos a cumprir. Então, elas não são mais crianças. Elas estão comprometidas muito cedo. É uma questão bem complicada, assim, e é exatamente isso que a gente queria... por isso que a gente queria conversar sobre esse tema, né? Porque a senhora mencionou as crianças, mas os jovens também, todas as faixas etárias, né? Mas como a gente tem aqui o nosso foco é o jovem, né? E algo que é um tema assim que eu não sei pra você, gente, não acho que sim, mas várias pessoas vieram já me falar, fala sobre ansiedade no podcast, fala sobre ansiedade, e a gente pensou de também falar sobre a depressão, porque um mal que assola também o nosso mundo, e nós como cristãos não estamos, como que eu posso dizer? Livres disso, né? Livres disso, exatamente. E aí, pensando à luz da palavra, lá em Filipenses 4, nos versículos 6 e 7, Paulo ele fala sobre não andarmos ansiosos, né? Esses versículos eu acredito que eles são muito conhecidos, mas eu vou ler mesmo assim, porque é interessante a gente lembrar as palavras certinho, né? Calma aí, galera. Eu vou achar. Você quer que eu recite? Você sabe de cor? Eu li tanto esse versículo. Então vai, irmão. Você sabe de cor, vai. Tá, eu vou ver se eu acerto. E não andeis ansiosos sobre coisa alguma. Antes estejam diante de Deus as vossas súplicas por meio de petições, orações, súplicas e ações de graça. Eu errei, mas eu fui na linha, né? Tá quase. Preciso ler mais a Bíblia. E o 7? Ah, tem o 7 também? Tem o 7, esse foi o 6. Ah, o 7 diz: e a paz de Deus que... Não, Pode falar. mas ele fala da paz de Deus que excede todo entendimento. Vai guardar... Eu ia falar seja o árbitro, mas esse é outro versículo. Mas guardará o vosso coração. É que ser o árbitro é guardar o coração. Por isso que A vossa mente em Cristo Jesus.
É isso aí, muito bom, você decorou. Eu li, né? Bom, então Paulo ele fala isso que, né, pra gente não andar ansioso. E todos nós temos esse sentimento de ansiedade em algum momento ou outro, né, na nossa vida. A gente, querendo ou não, vai ter em algum momento. Então, pensando nisso, toda ansiedade, ela é prejudicial? Nem sempre. Por exemplo, em Provérbios 16:1 diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Então, o fazer os planos, isso gera uma ansiedade, né? Porque você vai precisar pensar num futuro. Então, toda vez que se pensa num futuro, gera um tipo de ansiedade. Mas aí, quando você faz o plano e você vai esperar no Senhor isso se concretizar, agora que você fez o plano para o futuro, você vai viver cada dia até cada etapa do planejamento vai sendo cumprido. E essa palavra de Paulo, eu gosto muito de olhar alguns detalhes das palavras, né? Que diz assim, não andeis ansiosos. Então, nós temos ansiedade, isso desde o Éden, mas nós não podemos andar ansiosos. Então, você estar ansioso com uma determinada situação é uma coisa, mas você andar, você está fazendo com que essa emoção, com que esse estado de espírito te acompanhe. Então, é bem diferente, bem diferente. Então, é prejudicial quando eu faço dessa ansiedade uma amiga, alguém que vai andar comigo o tempo todo, quando a minha mente está mais no futuro do que no hoje, né? Então, isso é o prejuízo maior. Legal. E aí, lá em Isaías 41:10, hoje eu tô cheia das referências. Isaías fala assim, não temas porque eu sou contigo. É Deus, né, falando, obviamente. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Pensando nessa questão do não temas, né? E a gente até falou um pouquinho sobre isso no episódio da semana passada, a questão do medo. A gente pode dizer que o medo, ele é uma emoção que antecede a ansiedade? Com certeza. Interessante porque nesse texto fala, não temas e não te assombres. Então, tem o medo e tem a ansiedade, que é o que assombra. Porque ela é que acompanha. Essa emoção, esse estado ansioso é que assombra a gente, né? Mas por que, de fato, o medo, ele antecede a ansiedade? Porque aí eu gosto sempre de lembrar da origem. Gênesis vai contar de que quando Adão e Eva caíram, a primeira emoção que ele teve foi o medo. Mas em que momento ele teve medo? Quando Deus o chamou pelo nome, mas ele o chamou não era para cobrar o que ele tinha feito. O propósito de Deus não era esse, é porque já era habitual Deus estar com eles todos os dias. Então, por que Adão sentiu medo? Nossa. Né? Por que ele sentiu medo? Se já era habitual a voz de Deus estar ali com eles. Porque Adão sabia que tinha feito o que não deveria. Isso. Então, esse medo é diferente de um temor, por exemplo, né? O temor a Deus é a gente entender que precisamos ser reverentes. O temor também é odiar o mal. Agora, essa reverência, Adão tinha, que era o temor, mas o medo, ele fez com que Adão tivesse uma ansiedade tal a ponto de se esconder. Então, ele fugiu e se escondeu. Sabe Deus atrás de quê, né? De um arbusto, né? Sei lá. Mas fez se esconder. E a ansiedade, ela vem sempre acompanhada dessa... tenta imaginar a ansiedade de Adão. Ouviu a voz de Deus... Por isso que a ansiedade, ela gera um desconforto também físico, né? Então, Deus me chamou. O que eu faço? Para onde que eu vou? Como é que é? Eu vou me esconder. Porque a ansiedade faz a gente sempre se esconder em algo para não ser visto. Por isso que
Se você for ver na palavra de Deus, não fala de nenhuma outra doença emocional, somente a ansiedade. Então, vem o medo, que gera ansiedade, e isso é que vai gerando todos os outros transtornos que hoje é conhecido pela ciência, né? Mas tudo começa com o medo e que gera ansiedade. Não sei se respondeu. Não, respondeu. Respondeu, com certeza. Respondeu. Uhum. Ok. É por isso que você quer saber se é ansioso, investigue os seus medos. Do que eu tenho medo? Medo de investigar os meus medos. Aham. Acho que ninguém nunca para, né, pra investigar os seus medos, assim. Uhum. Quando menos espera, ele vem à tona e aí vem a ansiedade e aquela coisa de se esconder, de fato. Faz muito sentido. Então, para onde eu estou me escondendo quando eu tenho esse medo? Para onde eu fujo com esse medo? É muito interessante, bom, pelo menos para mim, assim, na minha rotina, hoje é muito claro. Quando eu sou muito confrontada, assim, eu tento não ser mais seguir esse ciclo, né? Mas antes do ciclo era, fiz minha devocional, li a palavra, fui confrontada, vi meus pecados, né? Porque é um espelho. Vi meus pecados, refleti sobre os medos, refleti sobre as coisas. Não quero lidar com isso agora, vou assistir série. E assistir a série o dia inteiro, ou então vários dias. Sempre que eu tinha algum intervalo, não parava para pensar, para refletir sobre. Me escondia. Né? Isso é interessante porque que hoje, principalmente os jovens, mas também os adultos, né? Têm um medo de ler a palavra de Deus. Porque ela é um espelho. Ela é confrontadora. Então, eu prefiro nem ler. Não vou nem abrir. Eu abro só quando eu vou no domingo na igreja, que o pastor manda, e olhe lá, porque já tenho no projetor, então eu não preciso nem abrir a minha Bíblia. Eu não preciso, já conheço meus pecados, por que Deus vai me revelar o meu pecado, né? Eu já sei quem eu sou. Também tem a questão do orgulho, né? Sempre, né? Nossa, que bizarro isso. E aí, então, pensando sobre essa questão, né, de como que isso pode afetar a nossa vida espiritual. Como que a gente pode, então, ligar a ansiedade a essas questões espirituais, como, tipo, a falta de confiança em Deus, ou até mesmo algumas dúvidas sobre a nossa fé em alguns momentos? Como que a gente pode ter existe uma conexão, né? Na verdade, como que a gente vai ligar essas questões? É quando a gente começa a entender justamente o que me faz ficar ansiosa. Então, a disciplina espiritual, ela ajuda muito. Na verdade, qualquer disciplina, porque o que falta na ansiedade é justamente disciplina. Por exemplo, eu costumo sugerir para pessoas muito ansiosas que olhem para as suas mãos. A maioria das coisas que a gente faz é com as mãos. Então, quando eu começo a me concentrar nas mãos, no que ela está fazendo, seja digitar, seja lavar uma louça, seja escrever, seja pegar um copo de água, eu estou olhando para as minhas mãos e isso faz com que eu me concentre no que ela está fazendo. Isso ameniza a ansiedade, porque aí a gente não entra no automático. Então, tá aqui, né? Quando eu vou ver, já bebi toda a caneca. Nossa, eu já bebi. Acabou a água. Disse que tinha água. Era para dizer? Não tem problema. Todo mundo sabe que é água? Podia ser chá, um café, né? Na verdade, é o que você quiser que seja. Exato. Nem sempre, porque isso aqui demorou a chegar, amigo. Mas aí, fica para um aprendizado futuro. Não se torne ansioso. Por conta disso, isso aí acontece. Mas por isso que essa falta de confiança, né, em Deus é o que vai nos gerar uma dúvida de que Ele está presente o tempo todo com a gente. Por isso que eu não observar o que eu faço me gera uma ansiedade, porque quando eu vi, passou. Exato. Eu saí hoje do salão para vir para cá, aí o ônibus passou. Eu me atrasei justamente porque eu não vi se eu tinha fechado a porta do salão e eu tive que voltar para ver. Porque eu
fiz no automático, né? Geralmente a gente sempre tá fazendo as coisas no automático. Isso mesmo gerou ansiedade, porque eu fiquei ali no ponto, meu Deus, o ônibus 2 minutos, não dá tempo de subir. E fiquei com aquele pensamento, já tava suando já. Perdi o ônibus, tive que voltar e tava fechado. Se eu tivesse parado para olhar para minha mão, nada disso teria acontecido. Olha que interessante, porque aí isso gerou um pensamento acelerado e um pensamento repetitivo. Sim, Será que eu fechei? Será que eu não fechei? Aí o corpo já reage, começou a suar. exato. Então, enquanto não vai comprovar, a mente se torna acelerada e ansiosa. E o corpo fala sobre isso. Mas aí é que vem. Se eu tivesse me concentrada em tudo que eu faço, num ritmo, obedecendo o ritmo até do meu corpo, obedecendo o ritmo do relógio, eu já sei que horas o ônibus passa. Entende como ajuda muito? O desacelerar da rotina, que é uma disciplina e que tem a ver com fé, tem a ver com um coração quebrantado. Como que eu me quebranto? Eu preciso ter algumas perguntas que vai me fazer ver quem eu sou, e isso vai me... Então, eu tenho mesmo ansiedade, eu tenho mesmo medo, e o que eu vou fazer com isso agora? Ou seja, uma pergunta de cada vez, né? E não o que eu vou fazer, e aí não sabe por que vai fazer. Então, atropela, né? Respondeu? E quanto à depressão? É possível a gente identificar o começo dela quando a gente está com algumas questões a respeito que já pode ser identificada uma possível depressão nisso ou não? É interessante porque a palavra de Deus, ela não fala a palavra depressão. Até porque depressão, o que a gente entende por depressão? Se você falar a palavra depressão, precisaria vir primeiro na mente que é um buraco. Porque depressão é um buraco. E o que isso tem a ver com a emoção? O que isso tem a ver com a doença depressão? É justamente porque se faz um buraco. É algo que você está vindo num caminho da sua vida e de repente você cai. Então, como que eu vou perceber a depressão? Justamente o nível de ansiedade. Porque é o nível de ansiedade que vai me fazer perceber alguns sinais que podem me levar a uma profunda tristeza, que é um tipo de depressão, ou também quando eu percebo alguns sinais na minha ansiedade que eu não estou tendo mais nem controle sobre, que aí é algum hormônio cerebral que falta, que é a depressão química. Então, estar sempre alerta a algo que está acontecendo diferente do habitual na minha conduta. Existe diferença entre uma tristeza profunda e depressão? Isso mesmo, existe. Ou elas estão ligadas e é a mesma coisa? Toda depressão, ela tem uma tristeza profunda, mas nem toda tristeza profunda é uma depressão. Então, a diferença é basicamente essa. A tristeza profunda, ela é emocional. Então, ela vem decorrente de algum estresse, ela vem decorrente de algo pontual e específico que está acontecendo na minha vida, uma perda. Então, isso é uma tristeza profunda. E passa. Geralmente, a tristeza profunda passa. E a depressão? A depressão não, porque aí a falta de alguns elementos hormonais, químicos do cérebro, e está tendo alguma disfunção, e aí eu preciso repor, que é quando entram os medicamentos, né? E aí os medicamentos vêm para poder equilibrar e fazer com que o cérebro funcione normal. Então, eu consigo amenizar e controlar com medicamento, assim como também a tristeza profunda, eu posso... Eu ia perguntar justamente isso, porque é muito comum a gente querer lidar com a ansiedade, com a depressão, única e exclusivamente pela palavra. Óbvio, a palavra ela tem que ser muito utilizada, uma ferramenta, mais do que uma ferramenta, ela tem que servir ali como sua única regra de fé e prática nesses momentos, porque ela traz muito sobre esses assuntos. Mas eu acho que às vezes a gente acaba caindo num descuido de não cuidar clinicamente da coisa, né? Porque a gente vai lidar com a ansiedade como um excesso de querer controlar as coisas que Deus está controlando. A gente coloca sempre nesses lugares. E a depressão é uma falta de contentamento em Deus. Assista o episódio da semana passada sobre contentamento e aprenda o que é contentamento em Deus.
esses discursos, eles têm lugar? É que é difícil trazer essa pergunta, porque hoje é um assunto muito debatido, a questão dos remédios e da Bíblia. Quando que um começa, o outro acaba. Então. Era isso que eu queria chegar. A gente não pode esquecer do início de todas as coisas. Se houve a queda de Adão e Eva, essa queda fez com que o nosso corpo todo funcionasse não mais de forma perfeita como era. Então, existe sim químicas que faltam no cérebro, que é preciso eu repor com medicamentos. Agora, a gente sabe que a indústria farmacêutica, ela também está usando muito isso para muitas vezes, para uma tristeza profunda. E não porque falta química. Para vender o que precisa ser medicamento, vendido. que isso Sim. hoje está, né? Em muita alta. Então, tem muita gente dizendo, eu estou com depressão, quando não é a depressão química. Muitas vezes não precisa de um medicamento tão forte, não precisa de uma quantidade de miligramas tão forte para poder organizar essa química no cérebro, né? Então, desde lá, essa queda fez com que a gente não funcionasse bem. Por que a gente tem inflamação no intestino? Porque a alimentação não é boa. Ou então, por que a gente tem problema na vista? Porque vai gastando... Então, se for por isso, por que a gente toma um remédio para dor? Então, é necessário a gente entender que muitas vezes a gente tem que buscar ajuda medicamentosa. Mas a gente precisa de uma orientação espiritual, vinda do Espírito, literalmente, eu estou falando do Espírito Santo de Deus, para também nos fazer perceber a gravidade de estar ingerindo medicamentos sem ter tanta necessidade. Eu acho isso primoroso, porque é uma coisa que eu sempre falei. É muito importante a gente fazer discipulado é essencial, aconselhamento bíblico quando for essencial, e psicólogos também são essenciais, né? A gente tende a excluir isso, excluir aquilo. Eu acredito que são trabalhos complementares e que a gente tende a, talvez dentro do nosso, numa postura de ego, de arrogância, talvez, ou excluir um, valorizar mais um em detrimento do outro, né? E é uma questão um pouco perigosa. Eu sei que eu fugi um pouco do tema central de ansiedade e depressão, mas eu acho que são assuntos que conversam muito, com possíveis soluções, né? Que, na verdade, estão para complementar e agregar, mas é que eu tava quase perguntando, será que a gente fala de remédio? Aí você falou de remédio, eu falei, então é para falar de remédio. Vou falar. Pode existir um equilíbrio, como o Justino tá falando, assim, da gente se sentir satisfeito tanto com a palavra e tanto quanto a nossa questão ali no momento de ter que tomar um remédio. A gente consegue ter esse equilíbrio de, eu preciso tomar um remédio, mas também eu preciso buscar na palavra. Eu gosto muito de ir na sequência da prioridade. Então, todo cristão, se ele não estiver alimentando o espírito diariamente, ele vai ter alguma dificuldade nas decisões. Então, tomar medicamento, qual ajuda pedir, a quem pedir, isso também é direcionado pelo Espírito. Através da palavra, através de um irmão, através de uma mensagem. Então, quando o meu espírito, né, é Paulo que fala isso, a Bíblia diz. O meu espírito testifica com o Espírito de Deus que eu sou filha. Se eu sou filha, eu vou ter a certeza... de que eu vou buscar ajuda em algum lugar. Agora, eu gosto sempre de enfatizar a sequência dessa ajuda. Então, se eu estou num relacionamento, numa intimidade com o Pai, diária, onde ali eu oro, coloco todas as minhas agruras da vida, todas as minhas aflições, e aí ele vem com a palavra e fala comigo, ou então ele vem com uma reflexão, eu leio algum texto, Suzana, você está aplicando isso no seu dia a dia, eu estou numa sintonia com ele. Então, é espiritual esse relacionamento. Mas vai ter o dia que a Suzana vai estar muito abatida. E aí eu vou com esse prazer na companhia de Deus, e aí eu vou colocar, e eu vou dizer, Deus, eu estou tão mal, E aí você vai colocando essas questões emocionais, que aí você vai acabar falando isso com alguém, ou o próprio Espírito que vai te levar a falar com alguém, ele vai dizer assim, busca uma ajuda. Ou ele traz na sua memória o nome de alguém.
Porque o Senhor faz isso. Então, primeira coisa é intimidade com Deus, prioridade. Segunda coisa, identifiquei um problema que eu não consigo sozinha resolver. Segunda coisa, eu vou buscar ajuda. Com quem? Se é casado, fale com o cônjuge em primeiro lugar, né? Depois de ter falado com o Senhor. Se é solteiro, fale com os pais. Se você não está com os pais, fale com irmãos. E irmãos mais velhos, é uma das coisas que a gente precisa viver Tito 2, né? Os mais velhos, ensinar os mais novos. Então, vá com alguém que tenha mais experiência. E aí, com certeza, Deus vai direcionar para uma ajuda, seja psicológica. Olha a ordem. Você com o Senhor, você com alguém, uma pessoa de confiança. Depois, você vai num aconselhamento bíblico, eu penso que é primordial isso. Do aconselhamento bíblico, você vai num psicólogo, isso se ele encaminhar. O psicólogo te encaminha para um psiquiatra, porque medicamento, diagnóstico, não é psicólogo que faz. Psicólogo percebe os sinais e aí ele te indica para um profissional. Seja da neurologia, seja da psiquiatria. Então, percebe que tem uma ordem a seguir? Aí, o que está acontecendo? O pediatra já passa um medicamento de ansiedade para a criança. A criança está deprimida, então o pediatra já passa também o medicamento da depressão. E aí, atropela tudo. Atropela, porque não seguiu um caminho, um protocolo. Entende? E muitas vezes, nesse caso da criança, são os pais que não estão pastoreando também. Isso. Assim, né? Não tô, de novo, não é deixando como exclusiva uma questão espiritual. Não, a criança pode ter a questão. Mas se tá levando um psiquiatra que já está dando uma receita e os pais estão acatando, talvez esse acompanhamento não esteja muito bem feito pelos pais. E isso provavelmente começa no pastoreamento em casa. Como é que tá a vida devocional da criança? Você tá colocando os limites que a gente conversou na semana passada sobre o contentamento? Então, acho que são coisas assim que são muito preciosas que a gente acaba deixando passar, né? Exato. O que de mais importante, assim, a gente precisa saber da depressão? Existe uma causa específica? O de mais importante é identificar que existe um problema. Isso é a primeira coisa. Identificando o problema, qual foi a outra parte que você perguntou? Se existe uma causa específica. Uma causa específica. Quando é uma tristeza profunda, e até mesmo a depressão, uma das causas é o esgotamento, que é justamente essa vida acelerada. Por isso que começa com a ansiedade. Então, da ansiedade, vem de uma ansiedade específica, que é medo do futuro, aí vem uma ansiedade generalizada. Então, já não é só medo do futuro, é medo de tudo. Que aí começa o pânico, uma síndrome do pânico, começa o transtorno do pânico, porque aí vai ampliando. Esse medo vai sendo mais intenso em muitas outras coisas. Que isso é uma ansiedade ainda está dentro dos transtornos da ansiedade. Quando começa, essa ansiedade fica demais, esse pânico, é quando a pessoa vai se isolando. Então, isso é um sinal que precisa ser bem identificado. Se isola, e aí ela já compromete a sua rotina de trabalho ou rotina de estudo, compromete a sua higiene, compromete a sua alimentação. Então, quando começa a vir esses sinais mais graves de sobrevivência, esse negócio está caindo. Eu posso tirar? Pode. Obrigada. É que estava indo lá para trás. Então, quando começa a vir esses comprometimentos de questões básicas de sobrevivência, aí é um sinal de que está bem, já era para ter buscado ajuda desde a ansiedade generalizada e daquele pânico, daquele medo excessivo. Então, é quando vai se buscar uma ajuda, né? E volta naquela coisa também de como nós somos seres relacionáveis, né? Quanto mais a gente está ali afastado das pessoas, sem convívio, mais, como é que eu posso dizer? Mais aberto a isso, a sentir esse sentimento de tristeza, de estar sozinho, de não ser capaz, vem com tudo, né? Vem com tudo. E é interessante porque aí começa, um dos sinais também é quando eu não sei estabelecer esses limites. Eu não consigo dizer não para tarefas. Sim.
Então, sabe aquele empregado bonzinho demais, a pessoa boazinha demais? Nós não podemos ser bonzinhos demais, dizer sim para tudo. Porque o excesso de tarefa, uma rotina muito extrapolada dentro do tempo que o Senhor nos deu para distribuir com tantas coisas, que é remir o tempo, vai me dando um esgotamento físico. Então, pode ver, pessoas que tá fazendo demais, vai ter o período que ela... Não aguenta. Eu tenho 2 clientes assim, que eles, né, retrataram que estão com essa questão do síndrome do pânico, e eles trabalham o dia todo dentro do quarto, é home office, mas estão atarefados demais, e na hora de sair de casa eles ficam em pânico de ver pessoas, de se relacionar com pessoas. É complicado isso. É terrível. Quer ver uma outra coisa interessante? É pessoas que colocam muito máscara. Você tá bem? Tô bem. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Isso demanda uma energia emocional muito grande, você parecer que está bem o tempo todo. Então, aí tem uma hora que também abate. Sim. Que aí se confunde com essa depressão química, com essa depressão que é uma tristeza muito profunda. Fica mais difícil de diagnosticar. Isso. Por isso que é importante você considerar a fala das pessoas que estão ao redor. Sim. Você está precisando de ajuda. O que está acontecendo? Eu já ia Você perguntar tá muito isso. Tipo, irritada. que tipo de ajuda a gente pode, como cristãos, procurar, né? É pontuar algo que está diferente. Alguma conduta, algum comportamento diferenciado, irritabilidade ou um isolamento. Você não está vendo uma pessoa alegre, né? A Thalita é uma pessoa alegre, maravilhosa. Mas as pessoas que de fato conhecem a Thalita precisam ver que ela se entristece. Sim. Precisa ver que ela se abate. Por quê? Porque ninguém vive alegre o tempo todo. É verdade. Isso demanda muita energia. Pessoas muito brincalhonas. As brincadeiras é uma fuga. Fuga para poder a ansiedade ser aliviada. E as brincadeiras vão fazendo com que as pessoas... não quero que ninguém perceba que eu estou mal. Por isso que falar de pecados precisa ser algo comum. Falar de vulnerabilidade... falar de que de fato você precisa um do outro, eu preciso de você, isso é algo difícil, né, assim, para nossa geração, mostrar nossa vulnerabilidade. Exato. E porque que a mídia diz que você tem que ser perfeita. E é muito Exato. comum até mesmo na igreja, as pessoas ficam no tô bem, e não tratam das questões que realmente estão É verdade. afligindo o seu coração. Eu amo uma experiência que eu tive de discipular um jovem rapaz que é o Arthur. Abraço, Arthur, gosto muito de você. E eu me lembro que quando eu comecei, eu sempre gostei disso de vida na vida. Eu nunca gostei muito dos estudos, né? Eu falo isso pro Marcos, o Marcos quer me matar. Mas eu nunca gostei muito desse método. Eu sempre gostei mais de, conversar, saber como tá, sair pra comer e tal. Mas com o intuito de falar da vida e confrontar pecado e etc. E eu lembro que nas 2 primeiras semanas, ele falou, tá tudo bem. E eu aceitei aquele tá tudo bem e falei, então não vou fazer nada hoje. Vou aceitar esse tá tudo bem nele. Quando chegou na 3ª semana ele falou, tá tudo bem? Aí eu falei, cara, não é possível que em 3 semanas, você sendo crente no mundo, você não teve um problema. Né? Então, eu acho que a gente tá muito acostumado a ficar falando tá tudo bem, a ficar nessa pose de tá tudo bem. Quando, na verdade, o evangelho demanda que a gente se entregue, assim, se entregue um pouco ao outro, se entregue principalmente ao Senhor. Depender de Deus e de pessoas usadas por Deus é um processo muito difícil pra gente também, né? Porque tem a ver com orgulho, né? Então, que bom se todos fizessem como Adão. Sentisse medo e se escondesse, né? Pelo menos mostraria para Deus, literalmente, que precisa de ajuda. Ei, vamos sair aí desse esconderijo, né? Mas as pessoas não estão mais nem se escondendo nos seus medos. Elas estão colocando uma máscara e isso demanda muita energia emocional e aí por isso que se abate. Vai ter um momento que vai se entregar. O corpo não aguenta. O cérebro não aguenta, né? A gente sempre... não sempre, mas vários outros episódios eu volto no episódio da amizade. Que a gente teve com a Marcela e com a Isa.
Vocês poderiam trazê-las mais, viu? Para falar sobre outras coisas. Queremos, mas a fala da Isa sobre as amizades de trincheira, aquilo ali, e a gente até conversou depois, né, e sobre essa questão que o podcast, ele nos proporcionou desenvolver essas amizades de trincheira, né? Eu, o Justino, o Lucas, a Thay também é uma amiga querida, o Juan também. Pessoas que vão estar ali, porque quantas vezes eu já não falei pra Thay, eu falei, Thay, eu não tô bem. Você não pode me deixar me isolar, porque eu vou querer me isolar. E ela também já falou comigo. Sim. E aí a gente liga uma pra outra, e a gente chora na ligação. Ferro e a gente afiando ferro. Ferro afiando ferro, e a gente ora juntas. E a senhora falou da questão da gente pedir essa ajuda. E é difícil a gente ter essa vulnerabilidade. Por causa do orgulho, eu consigo resolver tudo sozinho, eu consigo superar, não, isso aqui não é nada, não preciso lidar com esse sentimento, posso colocar uma máscara. Mas Deus, ele nos fez corpo. Ele não nos fez, né, assim... Isolados, né? Ele nos fez corpo. E a gente precisa ter essa vulnerabilidade. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que a gente também precisa ter muita sabedoria. Uhum. Porque, por exemplo, se eu tô passando por uma provação de fé pesada, não é para qualquer pessoa também que eu vou abrir. Sim, de jeito nenhum. Não é para todo mundo que vem me perguntar como é que você tá, que eu vou falar, então... Deixa eu te contar. Por isso que eu fiz questão de mostrar qual é a sequência de prioridades, né? Um exemplo... Como você falou, né? O Senhor que vai te aproximar dessa pessoa, até mesmo essa pessoa vai se aproximar de você, que é o Senhor que está conduzindo tudo. Porque se há uma liga no corpo, na irmandade, Deus, de alguma forma, ele vai movimentar o outro também para te ajudar, né? Um exemplo clássico de ansiedade e depressão é Elias, né? É bem interessante, porque percebe que ele venceu uma batalha. Então, ele estava com um espírito totalmente tomado pelo Espírito de Deus, mas demandou muita energia física. E, quando a gente fala de energia, não é essa coisa de energia de aura, tá, gente? Por favor, não é nada místico. É de bateria mesmo, é eletricidade. Bateria social. Cadê o... Hoje não... Hoje é o chalé mais comedido na mesa de som. Muito bom. Mas até me perdi. Engraçado, a Thalita também se perde com a bateria. Não é energia mística. Isso, não é uma... É energia cerebral, porque o cérebro, ele tem essa questão dos neurotransmissores, que é uma energia, né? É sinapse com sinapse, né? Inclusive, a falta justamente da serotonina, com a noradrenalina, que é essa questão do bem-estar. E aí tem outros, que é o próprio T4, o hormônio do T4, TSH, que é da tireoide, que gera irritabilidade, que é uma falta, né? E outros hormônios que têm a ver com essa questão do ânimo, da motivação, né? Então, Elias ali, ele demandou de muita energia. Sabe quando você vai para a academia, que o teu treino no final, você tá assim, né? Nossa, quanta energia eu tive que gastar para segurar o peso e tal. E Elias estava ali nessa. Só que depois, uma voz de uma mulher... de uma mulher, ou mulheres, né? Era o que eu ia falar, geralmente é isso mesmo. Fez com que ele sentisse medo. Olha aí de novo o medo. Ele sentiu medo, foi quando ele foi para a caverna. Ele ficou ansioso, ao mesmo tempo que era um homem tão espiritual naquela batalha que ele estava, mas ele sentiu medo de morrer, porque a mulher foi, né? E aí o medo de morrer fez ele ficar isolado. Então existe um isolamento que seria um momento de solitude que é importante, que é de descanso. Porque aí foi quando Deus fez ele descansar, come e dorme. Come, porque ele estava esgotado emocionalmente e fisicamente. Então, come e dorme, come e dorme. Aí o que Deus fez? Você não está sozinho. Então, levanta agora que você fez o corpo
descansar, né? descansar e se alimentar. Agora você vai... Percebe a sequência? Nossa, e é interessante como quando a gente tá cansado, a gente não pensa em descansar, assim, no sentido da tristeza mesmo. A gente pensa em morrer, tipo, quero morrer. E não, muitas das vezes você só precisa comer e descansar. Descansar. Mas eu acho muito, muito maravilhosa essa passagem, porque eu me identifico muito com Elias nesse momento, né? Tipo, nossa, eu tô ansioso, muito coisa triste, eu tô com medo. Eu falo, come e dorme. É muito básico, né? Deus, ele nos planejou de uma forma perfeita. No plano da criação estávamos perfeitamente planejados, nós éramos muito bons, de acordo com o próprio Deus. E a partir do momento que o pecado entra, a gente se esgota, a gente gasta a nossa energia com que a gente geralmente não deve gastar, pensando, se preocupando. Ah, vou maratonar mais essa série, eu posso. E aí sua energia indo pro ralo. Aí você tá cansado. E aí isso vai gerando os problemas que a gente tá discutindo aqui. É só comer e dormir. Comer é e o dormir. básico, entendeu? O básico a gente não faz. É muito bizarro isso. E Deus fala pra Elias, come e dorme. E resolve o problema de Elias. Eu queria que Deus falasse. Eu queria ser profeta. Deus fala direto, eu escuto, fala, tá, isso que eu preciso fazer, então eu vou fazer, não tem problema. Então, é isso que é interessante da ansiedade, da depressão, porque a gente não se atenta para os sinais. Os sinais que o nosso próprio corpo dá. E aí a gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Por que essa geração, o que é uma geração muito mais ansiosa? Primeiro pela própria globalização, porque você não dá conta só de notícias que está ao seu redor, você dá conta da notícia do mundo inteiro. Você não dá conta só da sua vida, você dá conta de muitas vidas quando você olha para as redes sociais. Então, tudo isso vai te esgotando. A atenção vai sendo, e aí vai começando a ficar até uma distração. É um tempo aqui, aí começa uma tarefa e não termina. Começa uma tarefa e não termina. Por quê? Porque está nessa múltiplas tarefas, né? Falei, isso é múltiplas tarefas, isso mesmo, né? E aí o que acontece? O corpo começa a ficar cansado, mas você não quer ouvir o corpo, não, porque eu tenho, por exemplo... Às vezes, você está servindo mais a eventos da igreja do que o próprio Senhor dos eventos. Então, às vezes, muito trabalho na própria igreja te esgota. Aí, com que propósito eu peguei tantas tarefas? Se eu estou tão cansada, aí eu começo a murmurar. Aí eu começo a me queixar. Gente, eu tô fazendo tudo sozinha, ninguém me ajuda. Tá vendo? Porque eu tô cansada. Então, que propósito? Você tá fazendo para a glória de Deus? Então, para. Opa, vamos descansar um pouco. Vamos começar a dizer não para algumas coisas. Ouvir o próprio Deus e ouvir o seu corpo. Senão, você vai cair mesmo. Eu lembro que eu tive uma conversa, chamei um jovem, vamos sair. Ah, não, cara, eu tô cansado, que eu tava no ensaio do coral, eu tive reunião de não sei o que, eu tive tal coisa. Num domingo ele teve... Falei, cara, mas você não podia ter delegado uma dessa, faltado... Ah, não, eu precisava estar em todas. Falei, cara, se tudo é importante, nada é importante. Se você dá a mesma importância para todas as tarefas do seu dia, não se dá a devida importância, cuidado, né? E é isso, é porque a gente vive, eu acho que uma vontade de entregar muito grande. A gente enxerga que o mundo cobra da gente uma entrega na nossa vida profissional. Acho que quem é das mídias da mocidade, não. Amo as mídias da mocidade, vocês fazem o MP3 acontecer também. Mas tem que entregar tal dia, tal hora, tal. Então a gente vive com esses prazos e a gente acha que tudo vai para isso, né? E na verdade, Deus pega, vira e fala: não, você tem que ter um dia de descanso. Um sexto da sua vida, um sétimo da sua vida tem que ser o descanso. Errei feio na matemática, tô ruim de matemática. E aí a gente acaba se pegando nisso, né, também. A gente não faz de novo o básico. Então, o mundo cobra. Quem vai dizer sim ou não sou eu. As pessoas me cobram. Quem vai dizer sim ou não sou eu. O que Deus cobra? O que Deus cobra, tá? Bom, eu acho que nada, né? Fidelidade. Nosso relacionamento com Ele, né? Que eu acredito que é o primordial. Na verdade, ele nem cobra, ele diz assim, dá-me, filho meu, teu coração. Exato. É só isso que ele quer. Descansa aqui, ó. Dá-me o teu coração. Oh, glória. É o que ele pede. Nem é muito e é tudo, né?
Exato. E aí o nosso coração está cheio de ídolos, né? Que aí isso vai gerando ansiedade, porque eu preciso me render a esse ídolo. Aí isso vai gerando abatimento, esgotamento. E também tem a questão da depressão, que tem a ver com genética, né? Tudo isso a gente também precisa entender. A gente está falando aqui de emoções, mas existe a doença depressão. Então, eu preciso também estar de olho nesses sinais. Existe a doença depressão. Que aí também, se for falar só da doença, aí vai ficar só um episódio para isso. Eu acho que o ideal para falar da doença depressão era vocês chamarem um psiquiatra. Um psiquiatra. Um médico, que é quem dá o diagnóstico de uma depressão. Então, esse seria o ideal. Já fica aí, ó. Ó, já fica aí a dica. Você é crente, médico ou psiquiatra e tá ouvindo, tá gostando do papo e quer dar os seus pitacos, manda uma mensagem pra gente, a gente vai mandar seu nome pra nossa equipe pra ver se você pode estar aqui. E aí a gente vê se a gente grava esse episódio. É importantíssimo, vocês poderiam procurar. Isso aí é... Não, com Porque certeza. você percebe que a minha área é mais emocional, tanto que eu vou nela. Eu vou na depressão, mas volto pra área emocional. Não, mas é porque... cada um dentro do seu quadrado, né? Mas eu também acho que é importante começar pela área emocional, porque é onde a coisa começa. Até mesmo pela ordem que foi trazida, se a gente já começa a identificar na emoção que está acontecendo, a gente já consegue evitar de chegar no problema. Então, por enquanto, o trabalho está feito. Mas eu acho que temos aí um novo desafio. Vamos achar agora um médico crente. Estou pensando em alguns nomes. Para a gente falar aqui nos próximos episódios. E, infelizmente, a gente vai ter que já encerrar. Eu queria ficar aqui mais 5 horas. Eu não sei vocês. Tô ansioso que vai acabar. Oh, meu. Deprimido. Deprimido. Não, eu estou profundamente triste que vai acabar. Ótimo, Justina. Aprendi alguma Isso aí. coisa. Mas olha, a recomendação que eu dou para todos os jovens, né, principalmente, estejam alertas aos sinais. Tá. Aos sinais do pensamento acelerado, aos sinais do seu corpo. Toda vez que você for assumir alguma responsabilidade, ore antes, não decida de forma precipitada. Precipitação é pecado, a palavra de Deus diz. Então, isso é uma recomendação que eu deixaria. E olhe para as suas mãos. Se concentre naquilo que você está fazendo. Se concentre no que está fazendo. Não queira distrair. Se é isso, então eu tiro todas as distrações. Tem gente que às vezes, quer levar uma vida piedosa, mas aí fica aqui com o Senhor conversando, né? Eu gosto sempre de ter uma garrafa de café, uma caneca, e eu gosto de conversar com o Senhor, mas o celular está em outro ambiente, porque se ele ficar no mesmo ambiente, eu já ouço brrr, brrr, né? Ou então, esse negocinho aqui veio gerar mais ansiedade, porque treme aqui, mesmo que não esteja perto, né? Então, eu preciso deixar tudo em outro ambiente. E aí, a gente vai aprendendo a amenizar um pouco mais a ansiedade. Muito bom. Muito bom. Sobre isso. Orgulhosa, né? Muito Sua bom. mãe é muito boa, né? Não, eu aprendo demais. Aprendo demais essa questão de aquietar a mente e de contemplação. Eu aprendi muito com a senhora. Eu nunca... Na pandemia, né, começou isso. Não sei se começou na pandemia, mas eu tenho a memória da pandemia. Que a gente foi passar o ano de 2020 em Maringá, praticamente, que é onde eles moram. E aí eu lembro que a minha mãe, ela sempre sentava na sacada, assim, do quarto deles para ver o pôr do sol. E ela ficava lá, desde o momento que o sol tava lá em cima, até o momento que ele sumia. Ai, uma delícia. E ela não levava nada, nenhum celular, nada. Ela só ficava olhando pro céu. E eu ficava assim, aí um dia ela falou assim, vem cá, filha, faz isso comigo. Deu 1 minuto, já tava... E eu amo o pôr do sol. Eu tirei a foto, pronto, já posso ir embora. E foi muito difícil, mas hoje eu tenho a oportunidade de compartilhar isso com outras pessoas mais próximas de mim, nessa questão de, tipo, ficar em silêncio e curtir esse momento de concentração, mesmo que seja assim, para eu ficar sozinha com os meus pensamentos. Mesmo que a minha mente esteja agitada, mas pelo menos eu tô aqui, sem nada, sem olhar nenhuma tela, mas estou processando cada um dos pensamentos agitados que tá. É como se fosse olhar para as mãos, mas fazer isso com os pensamentos.
e ir filtrando. Uhum. Tá, isso aqui, tá, eu tô pensando nisso. Então, mas isso é verdade? Porque Filipenses 4:8 é o meu versículo do ano. Isso é verdade? Isso é justo? Isso é bom? Isso é de boa fama? Digno de louvor? Não? Então, esse aqui eu descarto. Vamos pro próximo. Isso. E aí, Isso ajuda requer bastante. tempo, né? Requer tempo, exatamente. Requer Muito tempo. bom. Requer tempo que, infelizmente, Que a nós gente não temos, tem. no caso. Eu estava vivenciando o que é ser ansioso nesse momento, mas A tela azul, ela gera ansiedade na mente, no cérebro, viu? Tela azul. você joga a isso luz, agora. Por isso que qualquer tela, ela só acelera mais a mente. Então, gente, assim que acabar o programa, daqui a 5 segundos, vamos desligar, vamos dormir. Fiquem com a gente nas nossas redes sociais, @ipp.tv, @Mocidade Pinheiros, @ippinheiros, Ministério Viver Família, tudo junto. Ministério Viver Família. Eu sempre confundo se é Ministério Família Viver, Ministério... Eu sempre confundo. Viver Família. Ministério É Viver viver família, porque viver é prática, então... estilo de vida. É sobre Viver Família. Isso. Então é isso, gente. Forte Valeu, abraço a todos. gente. Um beijo, um Tchau. cheiro. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.